Vamos conversar um pouquinho sobre a responsabilidade por infração tributária. Então, os artigos que a gente tem que ver é o artigo 136, que diz responsabilidade por infrações, CTN. Artigo 136, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade. Então, quando fala que independe de intenção, é que fala que independe de dolo, natureza e extensão dos efeitos do ato. Então, é uma responsabilidade aqui diferenciada. A gente não pode confundir a responsabilidade do âmbito tributário, administrativo, sancionatório com a responsabilidade do âmbito penal. Isso a gente vê aqui no artigo 3º, que diz que no âmbito tributário, tributo não é sanção de ato ilícito e já traz para a gente que as questões tributárias elas não vêm para ter aqui um sancionamento de ordem penal. Então, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. E aí, vamos depender desses tributos, principalmente para que os órgãos da administração pública eles possam funcionar. Por isso que no âmbito civil é um âmbito aqui de responsabilização, principalmente no que tange os crimes muito mais pesado. E aí a fiscalização também é feita de forma muito mais rigorosa. E o que a gente pode afirmar é que a responsabilidade por infrações no CTN independe da apuração de culpa ou dolo. Então, a responsabilidade por infração tributária é sanção de natureza civil e administrativa, e tem aqui, como a gente pode ver, uma responsabilidade que transcende a esfera subjetiva, portanto, uma responsabilidade com amparo na esfera objetiva. Isso significa que o agente responde independentemente de apuração de culpa ou dolo, independentemente de apuração de culpa ou dolo pela infração cometida contra o CTN. E significa também que o nexo de causalidade ele deve ser visto entre uma conduta e o resultado aqui, que é a infração tributária. Portanto, a gente vê que no momento do oferecimento da denúncia nesses crimes, nessas infrações tributárias, a gente vê uma denúncia muito mais ampla. Por quê? Porque não é necessário aqui uma forma minuciosa de descrição de conduta do agente. Então, no momento aqui que o Ministério Público ele oferece denúncia, a gente vê que essa denúncia é uma denúncia muito mais ampla por conta da questão da responsabilidade, não atrelar a culpa ou o dolo, que seria muito mais difícil provar aqui culpa e dolo. Então, a denúncia fica um pouco mais ampla e por quê? Porque a responsabilização é objetiva e evita, sim, perquirições no âmbito do dolo, como diz o próprio artigo 136 do CTN. Então, no âmbito tributário, a empresa devedora, por exemplo, de determinado tributo e que comete por conta disso uma infração tributária, ela é responsabilizada de forma com que esses agentes aqui que trabalham para essas empresas, eles são todos colocados aqui na denúncia, tanto diretores, supervisores, sócios, gerentes, todos esses
cargos aqui de gerência e de direção para que seja possível o mais rápido e de forma aqui que a administração pública possa conseguir os devidos ressarcimentos. Então, não se confunde com a esfera penal, porque na esfera penal, essa denúncia ela deve ser muito mais minuciosa. Por quê? Porque essa denúncia na esfera penal, ela depende de comprovação de culpa ou dolo. Então, na esfera administrativa, civil e tributária, um determinado ato, um determinado fato, que é aquilo que está no mundo e que é aqui subsumido na esfera tributária, ele é visto de forma muito mais ampla para ressarcimento, porque aqui o âmbito ele é muito mais amplo, o âmbito administrativo, civil e tributário, ele é muito mais amplo, porque aqui visa a responsabilização, enquanto o âmbito penal, ele é muito menos amplo, porque aqui visa penas que podem chegar aqui à esfera das penas que visam o quê? As penas privativas de liberdade, então, da esfera do próprio corpo do indivíduo, enquanto e sendo, então, a última ratio. Então, aqui vemos num âmbito mais amplo, o que traz uma responsabilidade no âmbito tributário, infrações tributárias, responsabilidade objetiva. Enquanto no âmbito penal, a responsabilidade é uma responsabilidade pessoal, sempre pessoal. E o que está trazendo com isso aqui? Está trazendo aqui no âmbito penal uma maior preocupação com a esfera individual, com as questões garantistas e do garantismo penal, e na esfera tributária, para esses ressarcimentos, principalmente depois de um Estado que é um Estado social, uma máquina pesada, e que o Estado também tem aqui que ter suas receitas aumentadas. Então, aqui, essa responsabilidade, ela não busca tanto um garantismo não penal, porque aqui não fala nada em direito penal, mas não busca um garantismo no campo de ressarcimento, porque aqui o que prevalece é o interesse da sociedade em detrimento da esfera individual, porque aqui o que se busca é no campo de ressarcimento do erário. Portanto, a gente pode afirmar que a responsabilidade por infração no CTN independe da apuração de culpa ou dolo. Isso aqui não significa que esse mesmo fato ele não possa aqui ser apurado na esfera penal, mas se ele for apurado na esfera penal, por óbvio que essa denúncia vai ser muito mais restrita, vai ser uma denúncia que precisa de perquirição no âmbito da culpa e do dolo, enquanto que aqui nas infrações tributárias não há essas perquirições, precisando apenas do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado infração tributária, excluindo, então, a culpa ou o dolo. Então, é isso.